Show, amém, que bom. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos meditando nessa carta já algumas quartas-feiras e hoje nós estamos aqui, no capítulo 14, no capítulo 14. O capítulo 12, 13 e 14 fazem parte desse pedaço em que Paulo está tratando acerca dos dons. Nós já discutimos isso nos estudos anteriores. Paulo está falando sobre os dons e principalmente ele fala e contrapõe o dom de profecia e o dom de língua. E parecia que na igreja de Corinto havia certas dificuldades com essa questão de dons. Algumas pessoas estavam supervalorizando alguns dons e desprezando outros. Algumas pessoas estavam se sentindo desprezadas ou mesmo se desprezando porque não tinham determinados dons, enquanto outros pareciam ter muitos dons. Então, parecia que estava começando a ter uma certa classe, uma certa classe dizer, fulano aqui tem o dom tal, e esse aqui então é uma classe de pessoas mais bem dotadas. E aí Paulo tem que tratar disso, e ele trata no capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14. E ele trata de tal maneira que no meio do capítulo 12 e 14, ele colocou o capítulo sobre amor, um caminho sobremodo excelente. Enquanto parecia que a igreja estava tão preocupada apenas com a questão dos dons, estava perdendo de vista aquilo que é fundamental, aquilo que é a essência do Evangelho, aquilo que é a essência do próprio Deus, porque Deus é amor. E aí Paulo vai chamar a atenção, olha, é o caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale, ainda que eu tenha, ainda que eu distribua, ainda se eu não tiver amor, isso não é nada, eu não sou nada, é como som. E você pode dizer, como algumas pessoas falam muito hoje, você fala em línguas, aí se você não tem o dom de línguas, e ninguém é obrigado a ter o dom de línguas, os dons eles são diversos e o Espírito concede a cada um segundo o que lhe interessa. Ora, as bolas, não são todos profetas, não são todos profetas. São todos mestres? Não são todos mestres. Tem todos dons de curar? Não, nem todos têm dons de curar. Falam todos em outras línguas? Não, claro que não, nem todo mundo fala as outras línguas. Interpreta-nas todas? Não, claro que não. Ora, as bolas, se tem pessoas que são crentes e são crentes no Senhor Jesus, ele com certeza tem algum dom. Necessariamente o dom de línguas não é ênfase, não é sinal de que a pessoa é batizada com o Espírito Santo. Aliás, tem gente que pode ser batizado com o Espírito Santo, entre aspas, esse batizado aqui com o Espírito Santo, e não ter amor. Como ele diz, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, isso é barulho, é apenas barulho, é símbolo que bate, blém, 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 blém. E o que é isso? Nada, é barulho. Mas que é isso? Fulano é batizado com o Espírito Santo. Então, mas se não tiver amor, tem alguma coisa errada. Porque o fruto do Espírito é amor. Então, Paulo está tratando disso porque na igreja começou a ver essas coisinhas de comparação. A sua igreja é uma igreja que tem dons carismáticos, pastor Eleazar? E eu digo tem. Mas é uma igreja que eu gostaria que tivesse muito mais amor do que dons. Não que os dons são desnecessários. Não. Veja, os dons não são desnecessários, são importantes. Paulo diz, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Por quê? Porque uma igreja que tem dons é uma igreja ativa, é uma igreja que tem capacitação para fazer. Nós só podemos fazer se o fazemos no poder do Espírito Santo. Ora, que coisa maravilhosa você ter na igreja gente que empregue, gente que ensine, gente que cante, gente que adore, gente que contribua, gente que conforte, console. Que maravilha você ter gente que sabe administrar, que sabe governar. Que coisa maravilhosa você ter na igreja manifestações de gente que com os seus dons fazem a igreja ser edificada. Que maravilha. Agora,
Uma igreja sem amor e com dons não é nada. Espiritualmente falando, é um atraso. E eu vou dizer, uma igreja que ama muito, mesmo que aparentemente ela não tenha dons, é um caminho sobremodo excelente. E é fruto do Espírito Santo. Então é uma igreja cheia do Espírito Santo. É onde o Espírito Santo dirige, domina e tudo mais. Paulo já tratou isso no capítulo 12, e no capítulo 13, e no capítulo 14. Só que no finalzinho do capítulo 14, Paulo coloca um texto que parece fora do contexto. Se você abrir aí no capítulo 14, do versículo 32 em diante, Paulo diz assim, capítulo 14 de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 14, a partir do versículo 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos. Como em todas as igrejas, o nosso Deus não é Deus de confusão, é Deus de paz. E no versículo 34 ele continua dizendo: conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem-se em casa o seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Ué, eu estou falando sobre dons, eu estou falando sobre amor, eu estou falando que todos podem ter consolo, e de repente ele entra um assunto sobre mulher ficar calada na igreja. E aí esse é um pedacinho de texto que, se você usa e lê ele assim solto, fica tão parece fora da realidade. O que será que Paulo colocou esse texto aqui? Ele vem falando sobre dons, ele vem falando sobre amor, ele vem falando sobre cuidado um dos outros, e agora no finalzinho ele diz: Deus não é Deus de confusão. Não é confusão. Como em todas as igrejas dos santos, a gente explica isso. E aí ele acrescenta dizendo: conserve-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Aí algumas pessoas dizem: está vendo, Paulo é machista. Paulo está dizendo que mulher na igreja fica calada. Bom, vamos ler o texto com certo cuidado. Primeiro, às vezes a gente lê no português e lê e tem dificuldade. Nesse texto aqui, tem outros textos que Paulo vai tratar do assunto com outras relevâncias. Mas aqui, basicamente, nesse texto, olha o que Paulo está dizendo é o seguinte: mulheres, homens, há uma lei. Você sabia que no Império Grego, na cultura grega, mulher, na cultura grega, tão assim declarada, tão ocidental, na cultura grega, onde diz que é o berço da democracia, mas a mulher nunca falou. A mulher naquela cultura grega, a mulher não falava. Aliás, Platão, Aristóteles, os filósofos talvez mais famosos, eles achavam que a mulher nem tinha muito, nem se podia dizer que era uma mulher, era um ser racional. Pastor, Na cultura grega, a democracia grega,
fica parecendo, democracia é bom, como a democracia grega nem todo mundo falava, só falavam os cidadãos. Quem era o cidadão? O cidadão era um cara que tinha escravos, que tinha posse, que tinha condições, porque os escravos faziam o trabalho dele, então ele tinha tempo para ir lá no Areópago, ficar discutindo coisas pertinentes à polis, à cidade. Aí os homens, que homens? Os cidadãos, quais? Não é todo homem. Então a democracia grega daquela época era certos homens, certo grupo, não todos. Aí você tira homens mais pobres, você tira escravos, você tira mulheres, você tira crianças, jovens. Isso não faz parte da democracia tão falada da democracia grega. Apesar de ter sido uma boa iniciativa em termos de democracia. Né? E as mulheres sempre tiveram um papel à margem. De certa forma, na Grécia, mulheres eram colocadas da seguinte forma: 3 classezinhas de mulheres. As esposas ficavam restritas ao ambiente do lar, da casa. Para quê? Para gerar filhos idôneos, né, legítimos. Aí, então você tinha esse grupo de mulheres. E aí você tinha as chamadas as prostitutas, que eram mulheres de certa maior liberdade, porém sem voz. Né? Sem nada. Nada de discutir a lei. Que lei é essa que Paulo está falando que determina a lei? Não é a lei de Moisés. Não é a lei bíblica. Não há um texto do Antigo Testamento que diz que mulher fique calada. Não há. Então essa lei que Paulo está referindo aqui, mas sejam submissas como também a lei a determina, fiquem caladas, ora as bolas. Esse negócio de ficar calada não está pensando na lei do Antigo Testamento. Está pensando na lei grega. Naquilo que era a cultura grega. Olha, porque, diz lá o texto lá, porventura, cadê? Versículo 14, cadê? Se porém, 35, se porém querem aprender alguma coisa, interroguem em casa, seu próprio marido. Porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Por que é vergonhoso falar na igreja? Na cultura de Corinto, que é uma cidade da polis, da grega, na cultura, mulher não falava, era vergonhoso falar na igreja. Assim como era vergonhoso falar no lugar onde se decidia a questão política da cidade. Era vergonhoso para a mulher falar. E Paulo está dizendo, na igreja também. Porque nosso Deus não é Deus de confusão. E aí começou a ter mulheres falando na igreja. Por que não? Começaram também a falar. E começou a ter um grande problema, porque outros homens começaram a levantar e dizer, mas é vergonhoso. E Paulo está dizendo, Deus não é Deus de confusão. Nem na manifestação e nem no uso dos dons. Porque os dons estão sujeitos, o espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta. E começou, creio eu, uma encrenca na igreja. Porque começaram a falar, não, porque aí fica parecendo como algumas pessoas. Mas tão engraçado, certas igrejas evangélicas, certos grupos, aí de repente a pessoa está tendo lá parece meio um transe, parece meio espírita, parece meio Chico Xavier, quando ele está psicografando, ele é tomado por um espírito qualquer, e ele era tomado, e aí então não era ele, era um outro ser. Está parecendo uma coisa, mas isso não é de Deus. Porque em Deus, no Evangelho, o espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta. Não tem esse negócio, eu falei, nem sei o que falei. Eu estou aqui falando uma língua e eu não estou nem sabendo o que é. Eu estou aqui tendo um momento aqui de um trânsito e eu não sei nem o que estou falando. Não. Paulo está dizendo, Deus não é Deus de confusão. Né? O profeta ele é julgado. O que tem línguas tem que ter intérprete. O que canta, o que prega, o que tem salmo, tudo com ordem e com decência, com a mente, com o espírito, com o coração.
Agora, com certeza, Paulo sabe muito bem que Deus usa as mulheres. Claro que usa. Ele sabe a história de Débora. Débora era uma juíza, uma profeta. A Bíblia, no Novo Testamento, vai falar sobre aquela mulher que ia para o templo, esperando a salvação, esperando que aparecesse. Aí aparece lá Jesus, bebezinho, e ela pega e, já vi, também já vi, está lá, tá lá. Homens e mulheres que servem ao Senhor e sua causa. Mas isso na igreja de Corinto estava dando confusão. Estava dando confusão. Então, você querer usar esse texto para dizer que mulher hoje não fala na igreja, pausa, calma. Esse texto não diz isso. Esse texto, quando diz que a mulher fique calada, é porque era vergonhoso. Vergonhoso onde? Na cultura grega. Na história do grego, onde a mulher na Grécia era completamente um ser desvalorizado. Não só na Grécia. Quem vem resgatar o papel da mulher, eu diria, quem começa a resgatar o papel da mulher é Jesus, é a igreja, é o corpo. Que coisa fantástica, Jesus, quando ressuscita, a primeira pessoa que Jesus se apresenta é para a mulher. A primeira pregadora, a primeira missionária, a primeira a levar as boas novas de que ele está vivo, de que ele ressuscitou, foram as mulheres. E é bem verdade que quando os homens ouviram que as mulheres estavam falando que viram e que o corpo não está lá, ficou aquele negócio meio de incredulidade. Pedro e João vão correndo lá para o túmulo para saber a história de mulher. Eles vão correndo para o túmulo e eles não veem nada. E eles não encostam nada. Pedrão entra lá, pega a roupa que estava, o pano que estava embrulhado Jesus e fica ali parado. E a Madalena fica por ali. Cadê? De repente aparece uma pessoa, um ser, que ela pensa que é o jardineiro, e ela diz, moço, onde é que botaram meu senhor? Onde botaram meu senhor? E aí, Maria... E aí ela, mestre, ela quer abraçar Jesus. Jesus se apresenta primeiro para a mulher, olha que coisa fantástica, e dá uma mensagem para a mulher. E a mulher vai para a igreja da época, e a mulher vai lá para os irmãos, e a mulher vai lá e fala, ele está vivo, ele ressuscitou. Quem faz isso? Jesus. Jesus. Há um resgate profundo disso. O próprio Paulo vai dizer que em Cristo não tem homem, não tem mulher, não tem escravo, não tem livre, não tem nada. Em Cristo somos nós. Somos o que somos. E não há escala de poder ou de preeminência, não. Agora, na cultura grega, sim. Na cultura grega, uma mulher não falava em público. Na cultura grega, olha, se ela não falava em público, também não falava na igreja. E Paulo está dizendo, Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Querem aprender? Que bom. Querem aprender? Aprendam. Procurem em casa. Conversem com o seu esposo. Querem aprender? Ótimo. Ótimo. Não é porque, ora, a lei grega vai dizer que é vergonhoso. Hoje no Brasil é vergonhoso uma mulher ensinar. Hoje no Brasil é vergonhoso uma mulher pregar. Hoje no Brasil é vergonhoso isso. Não, não é. Então você não pode usar aí um texto como esse para dizer que Paulo está dando uma regra general, para dizer que as mulheres têm que ser submissas. E elas são.
E elas estão. E submissão significa, ela está na missão do esposo. É um casal, é uma família, caminha junto. Agora, o texto, ponto, pausa, para aqui. Eu não posso usar esse texto sem ser sincero com todo o contexto bíblico. Eu não posso. Porque no Antigo Testamento você tem Débora, você tem profetisas. No Antigo Testamento você tem voz feminina. Você tem. Ah, mas são poucas. Mas tem. Mas tem. Não é? Então como é que Paulo estaria dizendo que a mulher fica calada? Não, está falando porque é um contexto. Há um contexto grego, há um contexto cultural, e Paulo está dizendo, olha, isso não é suficiente, isso não é primordial, não é Deus, não é de confusão. Essas coisas vão ser, a seu tempo, eu diria, alteradas. Aprendam. Aprendam. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, que na cultura grega, eu já falei aqui de Platão e Aristóteles, que as mulheres não eram consideradas. Aliás, quando Paulo diz aprendam, isso era até uma coisa já libertacional. Isto é, aquilo que os filósofos achavam que as mulheres não eram, nem tinham capacidade racional e nem de aprender absolutamente, nem de amar. Paulo está dizendo, querem aprender alguma coisa? Interroguem em casa o próprio marido. Aprendam. É uma ultra master valorização. E ao mesmo tempo dizer, você sim pode aprender, pode crescer e pode desenvolver. Agora, no finalzinho, no versículo 36, diz lá, porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que eu vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. É aqui que entra, de certa forma, a questão dessa discussão de se mulher pode falar ou se não podia falar na igreja de Corinto, num contexto macedônico, num contexto grego. E aí Paulo, opa, vamos aquietar. Vamos aquietar. Aí você diz, mas isso então é aplicado para hoje? Não, aqui não é um mandamento, simplesmente. Aqui é orientação para você dizer, isso é com decência e ordem. Estamos fazendo com decência e ordem, estamos fazendo com amor, estamos fazendo para edificação ou estamos fazendo como competição? Estamos fazendo para mostrar que somos melhores ou somos piores ou estamos fazendo por quê que estamos fazendo? Não é? Essa é a discussão mais importante. Essa é a discussão mais clara e mais forte. Então, fiquem as mulheres caladas, eu diria, fiquem as mulheres caladas de Corinto. Porque era vergonhoso falar em público em Corinto. E isso estava dando um grande problema até para a igreja. Ah, esse lugar é maluco. Esse lugar é um lugar irracional. Essa mulherada fica falando. E aí vai, e aí vai, e aí vai. E isso causava muitos problemas lá. Paulo está querendo fazer o quê? Botar ordem. Calma, vamos fazer as coisas para o amor, vamos fazer para edificação, vamos fazer para crescimento. É um assunto espinhoso, é um assunto que demanda muito mais coisa, mas pelo texto, por esse momento, por esse texto, eu só posso falar isso por enquanto. Agora, tem outros textos que a gente podia discutir numa outra ocasião sobre o ministério feminino. Aí a gente tem muitos outros textos que são legais para a gente abordar com mais profundidade. Né? Com mais profundidade. Por hora, vamos ficar por aqui entendendo isso, porque nós temos um assunto mais importante ainda, que a partir do capítulo 15, Paulo tem um assunto muito mais interessante, eu diria, muito mais profundo e fundamental
para o Evangelho. Em outras palavras, tem coisas que são fundamentais e tem coisas que não são fundamentais. É fundamental o amor e é fundamental você crer que Jesus Cristo ressuscitou, que há ressurreição, que ressurreição existe, não é uma história de carochinha, que Jesus ressuscitou e que nós também vamos ressuscitar. Aliás, se eu não crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, se eu não crer que Jesus também vai me ressuscitar, eu nem crente sou, não no Evangelho. Eu sou crente em qualquer outra coisa. Mas o Evangelho pressupõe crer que Jesus Cristo ressuscitou. Ele voltará e nós estaremos para sempre. Então tem coisas que são fundamentais, são base, são colunas. E tem coisas que não são. O que não é, pastor? Bom, acabou. Agora há pouco, quando falávamos sobre a mulher fica falar ou não falar, Paulo diz assim, não é. Paulo não é. Eu tenho o dom, eu não tenho aquele dom. Paulo diz que não é. Não é fundamental. Todos têm, dado pelo Espírito, a capacitação para fazer. Mas eu tenho o dom tal, eu não tenho o dom, outro dom. Eu tenho o dom de misericórdia, mas eu não tenho o dom de falar em línguas. E aí as pessoas estão falando que eu não falo línguas, então se eu não falo em línguas, eu não tenho o Espírito Santo. Quer dizer, Paulo está dizendo, gente, vamos crescer, vamos largar de ser menininho. O Espírito Santo é que concede. E concede a cada um conforme ele quer. A uns ele concede dom de profecia. A outros ele concede dom de curar. A outros ele concede dom de línguas. A outro ele concede dom de interpretação de línguas. A outro. Ele faz isso como lhe apraz. Está diante da soberania de Deus. O que é fundamental? É você estar debaixo da soberania do Espírito Santo de Deus. E aquilo, segundo aquilo que Deus, Ele, o Espírito, vai te concedendo, você vai trabalhando, vai servindo. Não é? Porque não adianta você ter um caminhão de dons, de talentos, e você enterrar os teus talentos. Aí você enterra os talentos. Lembra da parábola dos talentos? Que um recebe 5, o outro recebe 2, o outro recebe 1. O que recebe 5, ele trabalha e ganha mais 5 talentos. Ele conquista mais 5 talentos. E aí o que tem 2 também trabalha, multiplica e tem 4 talentos. E o que tem 1 talento, ele enterra o talento, ele esconde o talento. É claro que é uma figura, porque talento era uma moeda, talento era um recurso, era um dinheiro. Né? E para nós hoje fica a ideia de aquilo que o Senhor tem nos dado, nossos dons, nossos talentos. E às vezes nós, como cristãos, enterramos os nossos dons. E o que é fundamental? Amor é fundamental. Se você é um crente e você não ama a seu irmão, não ama a Deus, você não consegue nem amar a Deus. Veja, não, mas eu amo a Deus, mas eu não amo meu irmão. A Bíblia manda a gente amar até o inimigo. Fazer o bem. Fazem mal para você, mas você, porque é cristão, você porque ama Jesus, porque você é crente, você faz o bem, você não faz o mal. Você ama. Amar é guardar os mandamentos. Amar é fazer aquilo que é certo. Isso é fundamental. Então tem coisas que são colunas e fundamentais. E tem coisas que não são nem colunas. É bom. Procurai com zelo os melhores dons, é bom. Mas o caminho sobremodo excelente é amor. É bom que todo mundo pregue, é bom que todo mundo console. É bom que todo mundo fale. Mas nesse contexto aqui, é vergonhoso para a mulher falar. É vergonhoso? Então calma lá. Eu conheço vários casais de missionários que estão indo para países que são de origem não, são países muçulmanos. E em determinados países, as mulheres têm dificuldade. Então tem alguns casais de missionários muçulmanos que quando chegam nesse país, eles não podem andar de mãos dadas. Eles não podem andar nem lado a lado em certos países. Em certos países, o homem tem que andar na frente. Aí você, poxa, já se viu, eu sou um cristão, eu vou andar com a minha mulher do meu lado, porque eu quero honrar essa mulher que Deus me deu. Eu sei, querido, mas você está num país que as pessoas eles não conhecem, eles acham que aquilo é uma forma de respeito. Em certas tribos indígenas, o brasileiro médio vê certas cenas e fica até chateado. Por exemplo, em certas tribos indígenas, a mulher
quando eles estão caminhando, a mulher carrega a madeira, a mulher carrega a criança, a mulher vai carregando peso, e o homem vai andando na frente ou atrás com seu arco e flecha. Não carrega nada. Aí nós, tupiniquins, nós brasileirinhos, nós falamos assim, tá vendo? Que índio, que isso, que aquilo outro. E você não consegue entender que na cultura daqueles índios, quando a mulher está carregando e o homem não carrega peso nenhum, significa que ele está protegendo a mulher. Porque se aparecer um animal selvagem, uma onça, ou um javali, ou um porco do mato, uma cobra, se aparecer alguma coisa para atacar as crianças ou a esposa, ele tem que estar com os braços, vamos dizer assim, livres para defender. Essa é uma ideia. É uma ideia. Mas aí você vai com a sua cultura, com o seu jeito de ser, e você não consegue entender. Muitos missionários hoje, para ganhar essas culturas, eles se adaptam à cultura. Umas mulheres, esposas de missionários maravilhosas, mulheres de Deus, pregadoras. Aí elas estão em determinados países, e nesse país os homens andam na frente e as mulheres andam atrás, as mulheres usam a roupa aqui, tampa aquilo outro. E as mulheres missionárias, cristãs, mas também para não causar escândalo, para também não envergonhar, porque Deus não é Deus de confusão, elas até se sujeitam, até ganhá-los, até construí-los, até mostrar o quanto é honroso. Deus não é Deus de confusão, é Deus de paz. É Deus de paz. O que é importante? Paulo mesmo disse, eu faço tudo por amor do Evangelho, eu me porto com judeus como judeus, mas não estou debaixo da lei, mas eu não estou fora da lei, eu faço tudo para com todos, para ganhar todos, eu quero ganhar todo mundo. Deus não é de confusão. E aí no capítulo 15, no versículo de número 1, Paulo começa a falar de uma coisa fundamental. Diz o texto: irmãos, venho lembrar-vos que o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais, pois ele também, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Será que tem gente que crê inutilmente? Será que tem gente que diz, eu creio, mas é inútil? Bom, parece que Paulo está dizendo que há essa possibilidade de gente que diz, eu também creio. Mas em que crê? Em que crê? Eu creio em Jesus, Jesus é o maior ser de luz. Jesus fala diz que nós temos que amar as pessoas e nós temos que fazer caridade. Ok, e também eu creio na reencarnação. Opa, você crê em quê? Em reencarnação? Você fala que Jesus é o ser de luz, você fala que tem que amar e tem que fazer boas obras, mas você crê em reencarnação. Você não crê na ressurreição, porque ressurreição é uma coisa, reencarnação é outra. E não dá para reencarnação se misturar com ressurreição. Não dá liga. Não dá liga. Vou tentar explicar isso. A Bíblia diz que quando a trombeta tocar e Jesus vir aqui, voltar, Coríntios mais na frente ele vai falar, os mortos ressuscitarão. Os mortos ressuscitarão? Horas. Que mortos? Em que corpo? Como vai ser isso? Porque na teoria da reencarnação, na doutrina da reencarnação, pressupõe a pessoa morre e aí ele é julgado. E se ele for gente boa, ele reencarna melhor. Mas se ele for um ser humano vagabal, ele reencarna pior. E na cultura indiana,
A pessoa pode reencarnar dependendo da casta, ele é tão ruim, ele vai caindo. Aí de repente ele pode vir como vaca, pode vir como macaco, pode vir como rato, pode vir como qualquer coisa. Daí na Índia o pessoal não mata vaca, porque acha que pode ser minha sogra, pode ser minha mãe, pode ser meu avô, meu bisavô. Né? Respeita. Morre de fome, mas não come carne. Aí vem e Jesus ressuscita. Aí, que corpo? Corpo de vaca? Corpo na minha vida passada. Já vi isso, novela faz muito isso. Na minha vida passada, eu fui Josefina. Você foi Josefina? Aí depois eu vim como um coronel do sertão. E depois eu vim como um jovem hippie. Aí depois eu vim como uma vaca. Tá bom. Aí na ressurreição você vem como quem? Quem é o corpo? É o corpo da vaca, é o corpo da Josefina, é o corpo do Napoleão, é o corpo do coronel. Qual é o corpo? Que confusão danada. Não. Na vida cristã, euzinho morri, euzinho vou ressuscitar. A semelhança de Jesus. Agora, gloriosamente. Né? Paulo vai desmiuçar isso, que ele vai falar aqui nesse capítulo 15. Ele vai falar de corpos terrestres e corpos celestiais. Ele vai falar da glória que há por vir. Né? Ele vai falar de coisas de uma maneira tão espiritual, mas ele vai reafirmar exatamente a grandeza da palavra e da soberania. Agora, tem gente então que crê de uma maneira inútil. Ele fala aqui. Por ele também sois salvos. Versículo 2 do capítulo 15. Se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei. É o evangelho, esta palavra. Se eu retenho esta palavra, isto é, se ela é a minha regra de fé e prática, se eu creio, não. Olha, o mundo está falando tanta coisa, mas quer saber da coisa, querido? As pessoas estão falando tanta coisa, dizendo que essa Bíblia tem que ser isso, tem que ser aquilo outro, que está isso. Não, peraí. Eu só preciso ler e entender esta palavra. E ficar nela, retê-la como regra de fé e prática da minha vida. Senão, eu criei em vão. Finalzinho do versículo 2. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Isto é fundamental. Isto é fundamental. Este é o Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E mais, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, Pedro. E depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Até agora quem? Até agora quando Paulo está escrevendo. Né? Não é até agora hoje, 2000 anos depois. Não, até Paulo está escrevendo a carta. A maioria vivia. Porém, alguns já dormem. E dormir aqui é sinônimo de morte. Não é sinônimo de que estou com soninho, aliás, vamos terminar, porque já estou na hora, eu tenho que descansar, eu vou dormir. Não, aqui dormir é sepultado. Alguns já dormem. Essa é uma figura bonita para a morte, não é? Nós cristãos, a gente, fulano morreu. Olha que lindo você dizer, fulano dorme, descansa. É uma figura belíssima. Então, Paulo está dizendo, alguns sobrevivem até hoje, mas alguns já foram, alguns já morreram, alguns já estão na glória, já dormem. Depois foi visto por Tiago. Tiago é o irmão dele. Mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como que nascido fora do tempo. Paulo está dizendo, eu também vi a Cristo ressuscitado. Eu vi a Cristo ressuscitado. Mas eu sou o menor dos apóstolos. Versículo 9.
que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja, eu persegui os primeiros apóstolos, eu persegui a igreja de Deus, eu não sou digno, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou inútil, vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, notem que Paulo veio do capítulo 14 dizendo: Deus não é Deus de confusão. E essa palavra ela é forte, porque a palavra de Deus não muda. O evangelho não muda. A vontade de Deus não muda. Aquilo que é coluna é coluna. Aquilo que não é coluna, não é coluna. E ele está reforçando isso. O evangelho que eu preguei, que eu prego, que vocês creram, é esse. Ó, se alguém dizer que crê, mas não crê, ó, que diz que crê, mas não crê que Cristo morreu pelos nossos pecados, opa! Então nós estamos vivendo uma época que nós pastores ou pregadores ou pregadoras estão começando a ter dificuldade de falar sobre pecado na igreja. A gente fala, as pessoas têm a tendência de falar muito sobre autoajuda, sobre uma palavra de consolo. Diga para o seu irmão do lado: Deus te ama. Ok. Mas também diga: você é um pecador, se arrependa dos seus pecados. Nós estamos cada vez mais com dificuldade de dizer arrependei-vos. Nesse ponto, a psicologia, e certa área da psicologia, eles trabalham muito com esse negócio. Não é que você pecou, não é que você errou, é que a sociedade, os seus pais, os seus avós, é a trauma da vida, foi pessoa. E aí, você não tem pecado, querido. Pecado é um negócio assim, traz culpa. Não, então em vez de nós trabalharmos aquilo que é bíblico, o que é bíblico? Eu pequei e eu confesso. Eu erro, eu errei, eu peço perdão. A psicologia está indo por um outro caminho. Qual é o caminho? A negação do pecado. A negação do pecado. Quando a gente fala que certas coisas são pecado, eu não falo porque eu conto de algo que não exista. E aí eu massacro o pensamento das pessoas, oprimindo, dizendo que eles têm pecado, pecado, pecado. Não. Quando eu falo que certas coisas são pecados, eu também falo que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu também falo que a solução para o pecado está lá na cruz. Eu também falo que há solução, e a solução está em crer, em confessar, em se arrepender. E é assim que a gente fica livre. O escrito de dívida, causa do pecado, ele é rasgado na cruz. Ele perde o efeito. O evangelho faz isso. Ele é libertador. Mas quando a gente diz: não, você não pecou, você não errou, e a pessoa acaba acreditando que ela cometeu aquilo e comete certas coisas, mas não é pecado, ela nunca vai estar livre do pecado. Porque mesmo que você diga: eu não pequei, o pecado está lá. O pecado existe. E ele engana e depois destrói. Ele engana e destrói. Então o Evangelho, Paulo está dizendo isso. Se alguém crê e não crê que Jesus morreu por nossos pecados, opa, então se eu não tenho pecado, ele não morreu por mim. Não preciso de Jesus para morrer por mim, se eu não tenho pecados. Mas as Escrituras dizem que o salário do pecado é morte. Que não há um justo nenhum sequer, não há quem faça o bem. E esse Senhor Jesus morreu de fato. Foi sepultado de fato. E ressuscitou de fato. Assim como ele veio, assim como ele morreu, ele ressuscitou. Ressurreição.
Mas isso é loucura. Isso é loucura. E Paulo já falou no Coríntios, nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para nós, poder de Deus, salvação de Deus. Eu quero convidar você para caminhar conosco aqui no capítulo 15, falando sobre a grandeza da ressurreição, da coluna que é o fato de Cristo ter ressuscitado. Ele ressuscitou. E se ele não ressuscitou, nossa pregação é inútil, nossa fé é inútil. E nós continuamos os nossos erros e pecados e estamos os mais miseráveis de todos. Mas de fato ele ressuscitou. Quero convidar você para na próxima quarta-feira a gente dar uma mergulhada aqui, buscando e procurando as coisas fundamentais, as coisas colunas, e praticando o seu imenso amor, praticando, crescendo e usufruindo e dizendo: Santo Espírito, usa a nossa vida, concede-nos cada vez mais dons que movido pelo amor, façam que a igreja seja edificada, que a igreja cresça, que a igreja desenvolva e que o Evangelho se espalhe e que outras comunidades, outras culturas sejam impactadas pelo amor e pela palavra do Evangelho. Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Vamos orar? Pai Santo, ó Deus, lendo a Tua palavra, nós vamos encontrando textos que para nós parecem ser muito difíceis, ou que a gente precisa com mais atenção se mergulhar neles. Nós pedimos a Tua graça e a Tua direção, que o Senhor levante os Teus servos, as Tuas servas, para proclamar o Teu Evangelho, estarem dispostos, sujeitos a fazer tudo em favor, de tal maneira que não cause nem escândalo, nem indecência, nem imoralidade, nem prejudique a proclamação do Teu Evangelho. Ajuda-nos a viver naquilo que é fundamental, ajuda-nos a termos coragem de permanecer firmes naquilo que é fundamental, e naquilo que não é coluna e fundamental, ajuda-nos a amar, ajuda-nos a termos consideração, misericórdia, cuidado, considerar o outro superior a nós mesmos, para a honra e glória do Teu santo nome. Que o amor reine sobre tudo e que nós cresçamos em tudo para o louvor da Tua glória. Fica, ó Deus, conosco, abençoa o Teu povo que até agora está aqui conosco e aqueles que ainda vão estar ouvindo a Tua palavra. Espalha como que queres e ao mesmo tempo nos tenha misericórdia de nós no nosso caminhar na Tua palavra. Assim nós te rogamos as Tuas bênçãos sobre nós nesta noite, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que a paz esteja sobre todos, com todos para a glória de Jesus. Ih, olha alguém chegando aqui. Há quanto tempo que não chega ninguém aqui, gente? O que você veio fazer aqui, garoto? Você está dormindo? Eu vou cantar. Ué, você vai cantar? Eu vou cantar. Ah, mas você não acertou isso comigo não, menina. Você quer cantar? Tá bom, então cante para nós, para cada irmão, cada irmã. O que você vai cantar? É uma repetida. Ah, mas isso é fácil, a gente canta muitas músicas sempre repetidas. Tá bem, então cante com alegria e com graça. Tá bom. Eu passei na sua casa e você estava vendo TV. Uou. Eu chamei tua atenção, mas você não quis me ver. Uou. Eu queria te contar as minhas histórias, mas você não quis ouvir. Eu queria te abraçar, ficar juntinho, mas você não quis ficar perto de mim. Sou Jesus, o seu amigo, quero estar sempre contigo, ter a tua atenção e ouvir a tua voz e matar essa saudade que eu tenho de ti. Eu passei na sua casa e você estava vendo TV. Uou.
Eu chamei tua atenção, mas você não quis me ver. Uou. Eu queria te contar as minhas histórias, mas você não quis ouvir. Eu queria te abraçar, ficar bem juntinho, mas você não quis ficar perto de mim. Sou Jesus, o seu amigo, quero estar sempre contigo, ter a tua atenção e ouvir a tua voz e matar essa saudade que eu tenho de ti. Uou, Boa noite, meus lindos, boa noite, queridos irmãos. Ore por nós, ore aqui pela Missão Projeto Zero, ore por Alice, né, que vai dormir agora, porque amanhã cedo tem aula. Então ore por todos nós, que Deus abençoe, que Deus os fortaleça para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Olha, filha, amém, Alice, Jesus é nosso amigo, glória a Deus. Obrigada. Boa noite, irmãos. Boa